Vai começar mais uma aula do meu curso gratuito Pedalando Longas Distâncias. A lista completa das aulas está aqui na descrição do vídeo e eu aconselho que você assista na ordem. E claro, se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal. É apenas um clique e ajuda demais. Um grande abraço e boa aula! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Pedalando Longas Distâncias. E essa é uma aula muito especial, eu gosto muito dessa aula, que é sobre treinamento intervalado. É algo que a gente vai utilizar como uma parte dos treinos, do treinamento para os pedais de longa distância, só que a gente precisa saber utilizar. Então eu estou muito ansioso, espero que vocês gostem dessa aula. Vou preparar aqui para vocês, já mostrando a apresentação, um pouquinho sobre o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, primeiramente eu vou falar sobre a estrutura do treino intervalado, depois eu vou falar sobre como fazer esse treino intervalado e um pouco sobre o treino intervalado voltado para os pedais de longa distância. Tá joia? É isso que a gente vai ver aqui e eu quero começar apresentando para vocês a estrutura de um treino intervalado, ou seja, o que é um treino intervalado e qual que é a estrutura que ele tem. Um treino intervalado, como o próprio nome diz, ele está baseado em intervalos. Eu trouxe para vocês a estrutura de um intervalo aqui. Um intervalo ele é composto de um estímulo, ou seja, um estímulo que é um pouco mais intenso, que você vai fazer ele pedalando de forma um pouco mais intensa, e um outro tempo de recuperação, que é uma recuperação ativa, no caso do ciclismo, a gente vai pedalar mais forte no estímulo e vai girar mais leve na hora da recuperação. Tá? Em outras atividades físicas, modalidades que utilizam treino intervalado, essa recuperação pode ser uma recuperação passiva, parado, descansando mesmo, mas na bike a gente está sempre em movimento, então o estímulo pedalando um pouco mais forte e a recuperação fazendo um giro mais leve. Esse aqui é um intervalo. Um intervalo é feito de um tempo de estímulo e um tempo de recuperação. Só que no treino intervalado, a gente faz vários intervalos, a gente faz várias repetições, tá? Que é o que eu trouxe para vocês aqui, um exemplozinho, depois eu vou dando outros aqui ao longo da aula para a gente entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, olha a estrutura que eu trouxe para vocês aqui com um exemplo de repetições. É o mesmo exercício, só que eu estou mostrando um no formato de frequência cardíaca, para quem tem a cinta cardíaca, o frequencímetro, e o outro eu escrevi no formato da tabelinha lá de PSE, que a gente já viu aqui nas aulas também do curso Pedalando Longas Distâncias. Então, veja bem, 3 vezes é o número de repetições, 5 minutos na zona 3 é o estímulo, e 5 minutos de recuperação na zona 2 é o tempo de recuperação. Convertendo aí para PSE, né, a mesma intensidade, 3 vezes, 3 repetições, 5 minutos na PSE 6 a 7, com a recuperação de 5 minutos também na PSE 4 a 5. Então, o que isso aqui quer dizer quando estiver escrito, quando você for fazer um intervalado desse tipo, né? Você vai pedalar 5 minutos na zona 3, depois recuperar 5 minutos na zona 2. Foi o primeiro intervalo. Vai repetir de novo. Mais 5 minutos na zona 3, depois 5 minutos na zona 2. Foi o segundo intervalo. E vai repetir mais uma vez. 5 minutos na zona 3, mais 5 minutos na zona 2. Ok? Só que o número de combinações que a gente pode fazer aqui é muito grande. Tá? Vou até voltar aqui a câmera só para mim. A gente pode fazer um número praticamente infinito de combinações, porque a gente pode variar muito o tempo do estímulo, a gente pode variar muito o tempo da recuperação e a gente pode variar também a intensidade. A gente pode fazer intervalados na zona 4, né? A gente pode fazer eventualmente aqui com os pedais de longa distância, a gente não vai trabalhar assim, mas a gente pode até fazer intervalados na zona 5, se depende se o objetivo fosse um objetivo, digamos, mais esportivo e tudo mais, né? Então a gente pode variar muito esses estímulos e essas recuperações. Eu vou explicar aqui ao longo dessa aula como que a gente vai variar isso, como que vocês podem variar isso, caso vocês estejam treinando
por conta própria. E caso vocês estejam treinando sob a orientação de alguém, algum treinador, se for eu, por exemplo, ou o treinador de vocês, aí é melhor ainda, porque o treinador vai montar na medida para vocês os intervalos que vocês vão cumprir aí para poder trabalhar, tá bom? Mas vejam, então vamos entender um pouco mais para a gente poder trabalhar aqui esses intervalados. Eu posso fazer um intervalado, por exemplo, de 6 repetições. 6 repetições de 2 minutos na zona 4 ou na PSE 8 e 9, com 5 minutos de recuperação na PSE 2, entende? Eu posso fazer também intervalados mais longos com uma intensidade menor. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Vou passar para vocês algumas diretrizes agora para vocês entenderem o treino intervalado de vocês. Primeiro, qual que é a frequência que a gente deve fazer esse treino intervalado? É um treino bem diferente, que exige bastante da intensidade, tá? Melhora o condicionamento, mas não é algo para a gente ficar fazendo todo o treino. Pensando no pedal de longa distância, no treinamento para longa distância, esse é um curso para pedal de longa distância, eu colocaria a frequência de um treino intervalado como uma frequência semanal. 1 ou 2 vezes na semana no máximo, que também não precisa ser feito toda semana. A gente pode passar algumas semanas, um bom tempo pedalando ali, os treinos contínuos, os pedais longos, né? Estou falando do uso do intervalado nos pedais durante a semana, aqueles pedais que a gente faz com o tempo mais curto, nunca no nosso longão. Nosso longão a gente vai trabalhar mesmo, é o pedal contínuo, é vencer as longas distâncias, mas naquele treino que a gente tem mais curto, que a gente faz durante a semana, você pode utilizar o treino intervalado 1 vez por semana, começar com 1 vez, depois aumentar para 2 por um tempo, mas eu não passaria disso. André, você pode passar mais que isso, você passaria 3 para os seus atletas. Não os meus atletas que têm objetivos de longa distância, não, tá? Só se for algum atleta com objetivo esportivo, competitivo, aí pode ser que eventualmente, em algum momento, eu passe 3 vezes na semana, mas mesmo assim é curto. A grande maioria do tempo eu trabalho com 1 ou 2 vezes, tá? E que é o que eu sugiro para vocês experimentarem também, e não por muito tempo. Não faz isso, sei lá, 4, 6, 8, 10 semanas. Experimenta um tempo, faz até 4 semanas, depois para um pouquinho, volta para os treinos contínuos, né? O importante é a gente variar os estímulos do nosso corpo para a gente poder trabalhar das diversas formas, tá bom? Outro ponto importante que eu trouxe para vocês aqui é o ajuste dos intervalos. A gente pode ajustar os intervalos de diversas formas, tá? A gente pode trabalhar com os intervalos, primeiro, com estímulo menor do que a recuperação. Isso é o mais comum, e quando o estímulo é menor do que a recuperação, o tempo de estímulo é menor que o tempo de recuperação, a gente costuma trabalhar com as intensidades mais altas, ali a zona 4, por exemplo, de frequência cardíaca, ou um PSE 8 a 9, eventualmente uma zona 3 também, tá? Porque também depende do seu condicionamento. Depois eu vou tem uma tela aqui sobre a progressão que vocês podem fazer nos treinos intervalados de vocês. Uma outra possibilidade de ajuste é trabalhar o estímulo igual à recuperação. Foi o exemplo que eu dei ali atrás. 5 minutos na zona 3, com 5 minutos de recuperação na zona 2. 5 minutos na PSE 5 e 6, né? Com mais 5 minutos na PSE 6 e 7. Não, foi invertido, né? Vamos voltar aqui para a gente entender melhor. Isso, 5 minutos na PSE 6 e 7, com 5 minutos de recuperação na PSE 4 e 5. E a gente pode trabalhar também o estímulo maior do que o tempo de recuperação. Mas para a gente fazer isso, esse estímulo não pode ser muito intenso, tá? A gente costuma trabalhar um estímulo mais longo, que seja, por exemplo, na zona 3, para a gente poder recuperar um tempo menor do que o tempo de estímulo na zona 2. Não dá para passar um tempo de estímulo, por exemplo, muito longo, de zona 4 e fazer uma recuperação muito curta, porque não dá nem tempo da gente recuperar, não é aconselhável, ainda mais para o nosso objetivo que é de longas distâncias, e a gente está trabalhando em longas distâncias. Lembra que o perfil da pessoa que pedala longas distâncias é trabalhar numa intensidade moderada a baixa na maioria do tempo. Então vou até explicar qual que é a utilidade do intervalado aqui para o treinamento de longa distância, tá bom?
Seguindo, eu estou tampando só o fechamento do parêntese aqui desse escrito, então não está comprometendo o conteúdo aí não, pessoal. Outras diretrizes, como que a gente vai fazer esse treino intervalado aí? Essas são diretrizes que eu estou passando para vocês como treinador. Se vocês tiverem os próprios treinadores de vocês, ou se vocês treinarem comigo, como é um acompanhamento mais no dia a dia, passo a passo, podem surgir orientações diferentes dessas. Isso aqui é para você que vai treinar por conta própria, ter a melhor informação para você fazer da maneira correta, não machucar seu corpo e cuidar da sua segurança e da sua saúde, tá bom? Então veja, os estímulos de zona 4, que equivale a PSE 8 e 9, eles são mais curtos. Eles não devem exceder os 10 minutos. E aí você pode falar assim, André, mas quando eu faço um pedal e eu tenho frequência cardíaca, eu olho lá no Strava, eu fiz um pedal de 2 horas, 2 horas e meia, e eu passei 40 minutos na zona 4. Sim, só que esse tempo que você passou na zona 4, que é muito maior que 10 minutos, esses 40 minutos, primeiro, eles não foram todos acumulados no mesmo tempo, 40 minutos direto na zona 4, tá? E eles também não foram no contexto do esforço, porque uma coisa é quando você está descansado, você começa a pedalar, você esforça, sobe para a zona 4 e fica ali fazendo esforço na zona 4 o tempo todo. A outra coisa é quando a partir de um momento a frequência cardíaca deixa de ser um parâmetro para o seu condicionamento e passa a ser um indicativo do seu cansaço. Por exemplo, se eu faço um pedal de um longão de 4, 5, 6 horas e em algum momento eu fico muito cansado, eu vou estar girando leve com a minha bike, só que a minha frequência cardíaca vai estar na zona 4. Por quê? Porque eu já estou cansado. Então, já estou fadigado, já é aquele momento de eu voltar para casa, de eu dar aquela arrastadinha ali, aquela esforçada para poder chegar em casa. Então, a frequência cardíaca, ela tem, né, como diversos outros parâmetros, a PSE também, isso vale para a PSE também, ela tem alguns limites ali, porque várias coisas podem alterar a sua frequência cardíaca. Por exemplo, altas temperaturas, vai fazer aumentar a frequência cardíaca, né? O cansaço, se você dormiu pouco, se por acaso você ficou com fome durante o pedal e sentiu o corpo fraco, aí você vai fazer aquele esforço, é capaz da frequência cardíaca aumentar, mesmo sem um esforço tão grande. Então a frequência cardíaca é mais suscetível aí a interferências. Mas, pensando num treino curto, como a gente está falando do treino intervalado com um treino curto, aquele treino de 1 horinha que você faz aí durante a semana, então você pode seguir essas indicações que eu estou dando aqui, tá bom? Outra coisa, estímulos de zona 3, tá? Que são estímulos de PSE ali na parte de 6 e 7, são estímulos que você pode fazer moderados a longos, ou seja, de 10 minutos para cima, e aí se você estiver bem condicionado, pessoas bem condicionadas conseguem ficar muito tempo ali na zona 3 mesmo, girando numa boa, e na zona 2 nem se fala, né? Que é a zona ali do treino regenerativo, que você pode ficar muito tempo ali pedalando nas zonas 3 e 2, tá? Isso pensando no estímulo. E num treino intervalado, a recuperação tem que ser sempre abaixo do estímulo. Então, se eu fiz um estímulo na zona 4, eu vou recuperar na zona 3 e 2. Por que eu deixei 3 de vermelhinho ali? Porque a zona 3, do ponto de vista do esforço, não é necessariamente uma recuperação. Só que se você fez um esforço de zona 4, a sua frequência cardíaca vai descer para poder chegar na zona 3. A recuperação mesmo, né, mais ativa seria a recuperação em zona 2. E outra coisa, a gente tem que prestar atenção também em como esse exercício acontece. Porque se eu faço um treino intervalado, um exercício, por exemplo, de 2 minutos na zona 4, o estímulo, e 3 minutos de recuperação na zona 2, tá? Se eu faço isso 3 vezes, eu não vou ficar 6 minutos na zona 4 certinho e também não vou ficar 3 vezes 3, 9 minutos na zona 2. Por quê? Porque para eu chegar na zona 4, a minha frequência cardíaca tem que subir, passar pela 3 até chegar na 4. E depois que eu terminei os 2 minutos ali na zona 4, que eu vou começar a girar mais leve para baixar a frequência cardíaca vai demorar um pouquinho para baixar também. E ela vai demorar um pouquinho para baixar, vai passar um tempo pela zona 3 até chegar na zona 2. Então, se você pegar depois no seu Strava o gráfico do comportamento da sua frequência cardíaca, não vai estar redondinho lá
para esse exemplo de exercício, 6 minutos na zona 4 e 9 minutos na zona 2. Você pode falar assim, nossa, fiz o exercício errado, não consegui fazer. Não, não é isso. Tem essa oscilação, leva um tempo para subir, leva um tempo para descer também, isso é normal. O que importa no exercício intervalado é a gente alternar esses estímulos entre estímulos de alta intensidade ou intensidade moderada e estímulos de intensidade moderada e mais baixa. Estímulo, recuperação, estímulo, recuperação. Por quê? Isso ajuda muito a trabalhar estímulos diferentes e adaptações diferentes para o nosso corpo, comparado com as adaptações de quando a gente está girando contínuo, por exemplo, seja num treino indoor ou num terreno plano, né? Mesmo a gente sabendo que a nossa frequência cardíaca tem alterações, esses estímulos aí de alta intensidade e recuperação, alta intensidade e recuperação, são muito bons para o nosso condicionamento. Imagina na musculação, quando você faz as séries de exercício lá, e você tem o tempo de recuperação entre as séries também. É um treinamento intervalado também, porque trabalha com intervalos, não é isso? Qual que é a progressão, então, que eu sugiro para vocês? André, eu vou começar a fazer treino intervalado, nunca fiz. Como que eu começo? Vou sugerir como eu sempre sugiro para vocês. Primeiro, voltado para longa distância. E segundo, progressão conservadora. Começar devagar e pouco e ir aumentando aos poucos, tá? Aos poucos. Veja, eu vou apresentar algumas opções aqui, sempre do mais fácil, do iniciante, para o mais condicionado, que é um pouco mais difícil. Primeiro, vocês vão progredir de poucas repetições para muitas repetições. Então, vamos lá, séries de 2 repetições. Então, 2 repetições de estímulo e recuperação. Depois a gente aumenta para 3, depois 4, depois 5. Pode ser que você faça um intervalado de até 10 repetições. Só que isso não vale se for, por exemplo, estímulos muito longos. Você não vai fazer um treino de 10 vezes 20 minutos na zona 3 com 5 minutos na zona 2. Vai ficar um treino enorme, vai ficar praticamente um longão e não faz sentido. Vamos pensar sempre naquele treininho mais curto que a gente faz de 1 hora e pouquinho, 1h30 no máximo, tá bom? Então começamos com poucas repetições e vamos progredindo para muitas repetições. Do ponto de vista da intensidade, a gente vai começar com os estímulos moderados e curtos. O que eu estou chamando de moderado? A zona 3, o PSE 6 e 7. Tá? Então começa ali com 1, 2, 3, 4, 5 minutos, né? Moderados e curtos, e a partir do que você for melhorando, recuperando na zona 2, e a partir do momento que você for melhorando, você pode aumentar o tempo desse estímulo para serem moderados e até mais longos. Então, 5, 10, 15 minutos na zona 3, com uma recuperação aí menor na zona 2, 5 minutos na zona 2, entende? Só que um estímulo mais longo ainda na zona 3. E finalmente você vai para os estímulos intensos e curtos, ou seja, depois que você trabalhou a zona 3 no estímulo curto, depois moderado e depois mais longo, só aí que você vai começar a experimentar a zona 4. E aí a zona 4 você começa com estímulos mais curtos, tá? 1 minuto na zona 4, 2 minutos, 3 minutos na zona 4, que é o PSE 8 e 9, com a recuperação ali na zona 2 por um tempo maior. Por exemplo, começar com 1 minuto na zona 4, recuperando 3, 4 minutos na zona 2. Então você tem 1 minuto de estímulo e 4 vezes mais o tempo do estímulo para você recuperar, entende? E aí você vai aumentando gradativamente, passa para 2 minutos de zona 4, passa para 3 minutos, vai aumentando pouco a pouco, conhecendo o seu corpo e esperando você se condicionar para você ir melhorando a sua resposta aos treinos intervalados. Com relação ao número de vezes na semana, eu sugiro você ficar muito tempo fazendo intervalado apenas 1 vez na semana. Vocês vão ver que é um treino cansativo, é exaustivo, tá joia? E depois, quando o condicionamento de vocês melhorar, vocês podem aumentar para 2 vezes na semana, tá? Não mais que isso, lembrando que todo o nosso foco aqui é para o treinamento de longa distância. E é sobre isso que eu quero falar agora. Aqui, ó, treino intervalado e pedais de longa distância. Primeiro, por que é importante fazer o treino intervalado se você vai pedalar longas distâncias? Primeiro, que
mesmo que sem querer, num pedal de longa distância, quando a gente não está preocupado em fazer um treino certinho, apenas em cumprir a longa distância, existem algumas situações no nosso pedal que podem se assemelhar muito a um treino intervalado. Por quê? Porque a gente tem hora que a gente tem que forçar mais um pouco, depois a gente alivia, depois a gente força mais um pouco, depois a gente alivia, né? Você está fazendo um pedal de mountain bike, por exemplo, e tem, sei lá, uma subida que você demora 3 minutos, 4 minutos para vencer essa subida. Então você fez aquela subida ali de 3, 4 minutos, depois tem uma reta. Aí na reta você alivia um pouquinho para recuperar do cansaço daquela subida que foi bem difícil. Aí depois vem outra subida de 5, 6 minutos, depois tem uma reta ou então uma descida onde você vai recuperar, entende? Então você pode tentar no seu treino intervalado, quando você for fazer o treino intervalado, simular situações que acontecem no pedal real. É claro que no treino de longa distância isso vai acontecer várias vezes. Então é como se você estivesse pegando um pedacinho do seu pedal normal de longas distâncias e repetindo ele em séries para você trabalhar o seu condicionamento. Isso é fantástico, é muito bom para o condicionamento mesmo, tá? E a outra importância para o pedal de longa distância é a variação do estímulo. Dá um estímulo diferente para o seu corpo, porque eu já falei com vocês, o nosso corpo ele vai se adaptando e se acostumando com o estímulo que a gente dá para ele. A gente tem que, digamos, persistir, manter os treinos ali, repetir por um tempo, mas a partir de algumas semanas, nosso corpo vai adaptando, vai acostumando e a gente tem que dar um estímulo diferente para o nosso corpo dar respostas diferentes para esse tipo de treinamento, tá certo? Então, pessoal, vou voltar a câmera aqui só para a minha imagem, para falar o seguinte: utilizem o treino intervalado com muita atenção e muito cuidado, comecem devagar, comecem nas intensidades mais baixas para ir aumentando aos poucos, trabalhe bastante esses intervalos diferentes para você que está experimentando isso no seu corpo por conta própria. Se você tem um treinador, se você treina comigo, se você treina com outra pessoa, se você treina com planilhas, aí o seu treinador te conhece, você pode seguir a orientação que ele está passando e fazer o intervalado da melhor forma, porque vai estar dentro dos seus objetivos. Se você está por conta própria, pensa qual é o seu objetivo e vai experimentando, vai replicando aquilo ali, vai simulando trechos de pedais que você faz. Se você só pedala no plano, tudo bem, você vai estimular, né, e simular terrenos, momentos ali pedalando com maior intensidade e momentos de recuperação, momentos de maior intensidade e momentos de recuperação, e você vai poder experimentar o melhor do treino intervalado, as adaptações do seu corpo fisiológicos no seu treino intervalado, e você vai melhorar muito o seu condicionamento. Beleza? Então, vamos encerrando essa aula do curso Pedalando Longas Distâncias e até a próxima aula.